Bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso do EAD, Formação de Monitores do Novo Milênio. É uma alegria compartilhar desses momentos com vocês, que vão qualificar-se a partir de agora para que os grupos de estudo sejam mais produtivos, a fim de que nós, melhor qualificados, possamos cativar todos aqueles que participam conosco nesses estudos. O módulo 2 do EAD trata do ESD, a sua conceituação, objetivos e estrutura, que em 83 a Federação Espírita Brasileira, através de uma equipe técnica pedagógica, elaborou de forma didática para que pudéssemos desenvolver do simples para o complexo o conhecimento da doutrina espírita. Então, nesta lâmina que vocês estão vendo agora, nós temos aí a apostilas da FEB, a concepção e estruturação, por que ela foi assim ordenada e constituída, e as unidades e níveis de estudos. Kardec, em 1868, já previa e salientou a importância de um estudo continuado e disse que um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. E o estudo doutrinário nos leva a um adepto da doutrina espírita mais esclarecido, compreendendo os princípios fundamentais da doutrina. E o futuro do espiritismo, minhas irmãs, meus irmãos, está muito ligado a esta forma de como nós estudamos, vivenciamos a doutrina espírita. Nesta lâmina aqui, nós realçamos a importância que alguns espíritos deram a esta formatação, a esta necessidade do estudo, reforçando o que Allan Kardec já em 1868 falou. Trata-se de mentores espirituais que indicam o caminho do estudo sistematizado para a segurança do movimento espírita. A maior caridade que podemos fazer para com a doutrina é a sua divulgação adequada, conforme Emmanuel. Então o espírito Angel Aguarot, lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, já falava sobre isso. Bezerra de Menezes enfatizou muito o estudo da doutrina espírita e foi considerado o Kardec brasileiro. E nós temos também as obras de André Luiz, que trazem um reforço muito importante, porque ele relata as consequências vivenciais no plano espiritual, justamente por não conhecer as consequências dos seus atos. Então, quanto mais nós compreendemos a doutrina espírita, mais conscientes nos tornamos das consequências de nossos pensamentos, atos, palavras e ações no dia a dia. Nesta lâmina aqui tem uma cronologia do estudo sistematizado, do surgimento dele no movimento espírita nacional. Iniciou em 1975, quando a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a USE, lançou a campanha Comece pelo Começo, e justamente aqui enfatizava a necessidade do estudo do Livro dos Espíritos, que é o primeiro da série da codificação kardeciana. Em 1976, 1978, houve então as comunicações desse espírito venerável, Angel Aguarot, lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E foi lá que surgiu, em 78, a campanha do estudo da doutrina espírita pela FIERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E então, em 83, crescendo esse movimento, São Paulo, Rio Grande do Sul, a Federação Espírita Brasileira teve aprovado no Conselho Federativo Nacional a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então é um crescente que vem desde Kardec, 1868, culminando em 83 com o lançamento nacional dessa importante campanha. E que comemoramos agora em 2013, 30 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nesta lâmina aqui, nós abordamos a questão então da conceituação, objetivo e estrutura do estudo. O estudo sistematizado quer dizer um estudo metódico, gradativo, partindo de conceitos e princípios mais simples para os mais complexos. E o que caracteriza um estudo sério é a continuidade
que se lhe dê. Está lá no Livro dos Espíritos, já na introdução, no item 8, para a nossa reflexão. Nesta lâmina aqui, nós abordamos a importância do estudo para a qualidade doutrinária, porque o grupo de estudos sistematizado é o formador do palestrante, é o formador daquele que vai divulgar a doutrina espírita. Por isso, Emmanuel reforça que a maior caridade para com a doutrina é a sua divulgação. Então, quem chega na casa espírita vem em busca de conhecer a doutrina espírita. Quanto mais qualidade nós tivermos na sua divulgação, mais vamos atender a demanda daquele espírito que vem em busca do despertar para esse conhecimento, para a sua vivência existencial. É nesse momento que as pessoas se encontram no objetivo existencial de suas vidas. Nesta lâmina aqui, vamos abordar a importância do estudo e os objetivos desse estudo para cada indivíduo que está ali no nosso grupo. É proporcionar a consciência para a realização da reforma íntima. E também para a casa espírita, formar trabalhadores esclarecidos e comprometidos com a doutrina espírita. Também para a doutrina, qual é o objetivo do ESD? Viabilizar o seu conhecimento, divulgação, análise criteriosa, garantir a pureza doutrinária na difusão correta dos seus conceitos, dos seus princípios. E para a sociedade, o objetivo do ESD é muito importante. Por quê? Vai promover a renovação social, pelo amadurecimento dos indivíduos e das coletividades, objetivando um mundo melhor. E vivemos uma fase de transição planetária. Quanto mais compreendermos a doutrina espírita, melhor entenderemos os objetivos da nossa encarnação e o compromisso nosso com a família, com a sociedade, com o trabalho, com esse ambiente onde nós interagimos no dia a dia de nossas experiências. Nesta outra lâmina aqui, nós damos uma ideia de como esse departamento deve ser estruturado lá na Casa Espírita. Como o departamento doutrinário, o departamento de estudos, que agora a Federação Brasileira vem incentivando, para que nós tenhamos uma estrutura, pessoas responsáveis pela motivação desses setores, que é o ESD, que é a palestra pública, a mediunidade, tudo voltando para a qualificação, para o entendimento. Então nós podemos ter um setor de estudos, um setor de exposição e um setor de divulgação. Isso vai facilitar a formação de grupos de estudos vinculados a esse setor, que vai providenciar espaço, material, pessoas. Então você que está aí agora participando dessa qualificação, está sendo convidado por Jesus para assumir um desses grupos na Casa Espírita e poder motivar as pessoas a ir buscar e a encontrarem com você, na coordenação, na dinâmica, essa extraordinária fonte de conhecimento, que é o manancial de luz trazido por Kardec e pelos espíritos que, através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos médiuns, oferece para nosso deleite, para a nossa compreensão. As atividades desse departamento, conforme esta lâmina vai demonstrar, trará a programação das atividades, organização então do espaço físico para os estudos, adequado a cada grupo, que deve ficar em torno de 10 a 25 no máximo de pessoas. Tendo mais pessoas, forma-se já outro grupo, a fim de que então haja uma interação maior no decorrer dos estudos. Cabe ao departamento ou setor programar o cronograma de aulas, se vai ser semanal, qual os títulos, com antecedência, a fim de que os participantes tenham então tempo de maturação, de reflexão sobre o que vai ser estudado na aula seguinte. Definição do número de alunos, então, de 10 a 25, matrícula de novos alunos, formando novos grupos, controle de frequência, muito importante, que cada um se sinta importante no grupo
E a frequência dá a ele a ideia de que nós estamos valorizando a sua presença. Material didático e outros a ser usados, é importante que isso pense-se antes de cada aula. E organização da equipe de trabalho. Um só, meu amigo, pouco faz, é o conjunto que realiza. Então, quanto mais pessoas você for envolvendo no trabalho, como diz André Luiz no livro Sinal Verde, né? Envolva o trabalhador no trabalho, até que o trabalho envolva o trabalhador. Esse é o processo que nós vamos crescendo e nos integrando na seara de Jesus, onde é imensa e os trabalhadores são poucos. Mas você está se preparando para servir melhor ao convite de Jesus. E avaliação permanente e produtiva das ações do estudo. É importante sentir na conversa, nas análises, se as pessoas estão sentindo-se correspondidas nas suas expectativas. E se não estiverem, buscarmos nessa reavaliação mudar a didática, a dinâmica, o método, para que atendamos então a cada um daqueles que está conosco naquele grupo. Nós temos agora uma lâmina falando da composição das apostilas da FEB. Qual foi o conceito na sua estruturação? Elas são estruturadas em roteiros de estudo, organizadas por temas em módulos. Estes módulos abordam de forma sistemática os temas pertinentes ao estudo básico, que é o que nós precisamos, compreender a base para edificarmos com segurança o nosso conhecimento. Inicia-se pelos princípios fundamentais e estende-se ao tríplice aspecto da doutrina espírita. A partir de 2005, então surgiu o novo ESD. Então, de 83 a 2005, tivemos uma estruturação. De 2005 para cá, uma nova estruturação, que é o programa fundamental, tomo 1 e 2, o programa complementar, tomo único, e a partir de 2006, o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. São 3 tomos. Programa Ciência Espírita, que está desenvolvido em 2 conteúdos, tomo 1 e 2. E aqui está a capa, então, que nós vamos mostrar para vocês, nestas lâminas, de como está estruturado cada um deles. O programa fundamental, tomo 1, tem os módulos 1, Introdução ao Estudo do Espiritismo. O 2 vai abordar a questão da codificação espírita. No módulo 3, Deus, trazendo-nos todo aquele aspecto lá do Livro dos Espíritos, dos atributos de Deus e o desenvolvimento da obra da criação. No módulo 4, a existência e sobrevivência do espírito. E depois teremos o módulo 5, comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, no item 8, a lei divino-natural, e no 9, a lei de adoração. Este que compõe, então, esses 9 módulos, o tomo 1 do programa básico, fundamental. E no tomo 2, nesta lâmina aqui, vamos ver, nós temos a sequência, paramos lá no 9, agora vem o 10, lei de liberdade. Então aqui nós temos as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, desenvolvido desta forma. Lei de liberdade. No módulo 11, lei do progresso. No módulo 12, nós temos a lei de sociedade e lei do trabalho. No módulo 13, lei de destruição e lei de conservação. No 14, lei de igualdade. No 15, lei de reprodução. No 16º, lei de justiça, amor e caridade. Foi aqui neste módulo, meu amigo, minha amiga, que eu me encontrei comigo mesmo, entendendo por que Deus é soberanamente justo e bom. Então, neste módulo 16º, vem os esclarecimentos que os Espíritos deram a Allan Kardec para entendermos a bondade e a justiça do Pai Celestial. E no 17º, a perfeição moral, os caracteres do homem de bem e aquelas outras partes do Livro dos Espíritos que nos levam a compreender melhor o que é o reino de Deus dentro de nós. É buscarmos esse entendimento
realeza divina. E o 18º fala das esperanças e consolações. Muito importante para nós compreendermos nesta abordagem das apostilas essa sequência que é lógica e encadeada, de forma que ao chegarmos ao final do tomo 2, nós estamos já prontos agora para avançarmos no estudo sistematizado para o programa complementar, que vem num tomo único, conforme esta lâmina a seguir. Nesse tomo único do programa complementar, nós vamos ter o módulo 1, e agora já entendendo melhor a vida no mundo espiritual. A sequência nossa, conforme André Luiz vem nos relatar, do que encontraremos após o túmulo. Depois, fluidos e perispírito. Aqui uma abordagem sobre o capítulo 14 de A Gênese, que vai nos trazer, assim, a compreensão de que nós, pelo pensamento, atuamos sobre o fluido. E isso é muito importante para que mudemos a qualidade do fluido onde estivermos, seja conosco, na família, no trabalho, em qualquer lugar. E vamos compreender que tudo fica impregnado em nosso perispírito. Então, o participante, nesta aula, nesse momento, tendo já os conhecimentos anteriores, ele vai se posicionar melhor com relação ao pensar, sentir e fazer, construindo sempre o seu amanhã nas ações de cada dia. E o módulo 3 fala do fenômeno da intercomunicação mediúnica. Então, nós vamos compreender o que acontece lá na reunião mediúnica após a compreensão do fluido impregnado em nosso perispírito, já que a comunicação ocorre de perispírito a perispírito. E depois, no módulo 4, dos médiuns. Aí vem o estudo aprofundado sobre o que está lá no Livro dos Médiuns, esse manual extraordinário para a nossa conduta diária no campo do exercício mediúnico. É um módulo sensacional. Vocês vão gostar muito de todos eles, mas quando chegar aqui, com certeza estarão prontos para entender o módulo 5, que é da prática mediúnica. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Você que está aí, aquele que vir no grupo de estudos, também é um médium. Como diz Allan Kardec, mais ou menos médiuns. Ou seja, o grau de sensibilidade é variável, como também as de faculdades mediúnicas, são inúmeras. E finalizando, nós teremos mais estes módulos aqui no tomo único, que é o módulo 6, obsessão e desobsessão, no módulo 7, fenômenos de emancipação da alma, no módulo 8, nós vamos ter a evolução do pensamento religioso, trazendo a história humana sobre o que é a religião, e por último, e não menos importante, o movimento espírita e a unificação. Então, chegou aqui no módulo 9, nós temos uma visão holística, global, do que seja o nosso movimento de união, de unificação, na Casa Espírita, na União Regional, na Federação Espírita Catarinense, na Federação Espírita Brasileira e também no movimento internacional, que é o Conselho Espírita Internacional. É um módulo muito importante para nós compreendermos esse processo. E agora, então, vamos abordar um pouco, nessa lâmina, a questão do estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós temos aqui o livro 1, trazendo para nós o cristianismo e espiritismo. No livro 2, ensinos e parábolas de Jesus, tem a parte 1 e a parte 2. No livro 4, nós teremos aqui o Consolador prometido por Jesus. No módulo 5, filosofia e ciência espíritas. Aí está então a capa da apostila, livro 1, Cristianismo e Espiritismo. No livro 2, está aí a capa, Palavras de Jesus, parte 1, parte 2. E no livro 4 nós vamos ter então o Consolador prometido por Jesus, trazendo para nós todo esse análise mais aprofundado do que quer dizer isto quando ele diz vou, mas enviarei outro Consolador que ficará eternamente convosco. Essa apostila vai abordar com muita propriedade e clareza qual o significado destas palavras, estarei sempre convosco. E no livro 5 nós temos filosofia e ciências espíritas, então.
Por que estudar a doutrina espírita? Já parou para pensar? Nem sempre nós paramos para pensar no que andamos pensando. Mas eu quero convidá-lo a você a fazer esse exercício, né? Todo dia parar, pensar no que pensas. Nós estudamos a doutrina espírita, como disse o João no seu Evangelho 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é o desenvolvimento da fé raciocinada. E diz Allan Kardec, fé inabalável é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então o espírita esclarecido, ele tem uma fé raciocinada, conforme propõe Allan Kardec. E favorece a educação mediúnica, como está lá em 1 Coríntios 12:1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, compreendendo o desenvolvimento da mediunidade, nós nos tornamos médios esclarecidos. Espíritas conscientes, como diz Mateus 5,37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Então, quando compreendemos a doutrina espírita, a nossa posição, a nossa atitude passa a ser coerente com a verdade. Nós não mais coadunamos com a mentira nem com a ilusão. Nós passamos a entender e nos posicionar. Isso a sociedade humana ganha muito com isso. Porque se cada um souber do seu dever, da sua obrigação e a cumpri-la, o mundo se harmoniza, não é? Então esta palavra que está em Mateus vem de Jesus, recomendando-nos postura na ética, na moral, melhorando assim a sociedade. Então, eu gostaria de cumprimentá-los, a vocês que fizeram a opção para serem tutores de grupos de estudo, porque Jesus nos chama para essa importante tarefa, apesar de nossa pequenez espiritual. Mas nós estamos nos esforçando e a Federação elaborou este curso desta forma para que você aí, na sua cidade, na sua casa, onde você estiver, possa acessar essas informações, melhorar o conhecimento na gestão de um grupo e tornar um grupo assim dinâmico, em que as pessoas tenham saudades de voltar na próxima semana. Você vai sentir-se feliz por estar realizando algo em prol de muitas pessoas e mais ainda, você é um educador de espíritos. Não importa a idade do espírito na fase existencial, pode ser uma criança, um jovem, um adulto, uma pessoa já na melhor idade. É um espírito em trânsito pela Terra e é você que vai, através do desenvolvimento do grupo de estudos, proporcionar a ele o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita paz a você e a todos os seus. Até breve.